E hoje a gente vai falar sobre a mulher e o direito à moradia, com a Nana Sanches, que faz parte da coordenação da Casa de Referência da Mulher, Mulheres Mirabal, e do Movimento de Mulheres, Olga Benário. Ai, que nervoso. Então, boa noite. Meu nome é Nana. Quero agradecer o pessoal aí pelo convite. Eu acho que a gente tem que aproveitar enquanto pode ocupar as ruas e falar o que pensa. A gente tem que fazer bastante isso. A gente não sabe até quando vai ter essa possibilidade. Bueno, como a Fernanda falou, eu faço parte do Movimento de Mulheres Olga Benário, que organiza a Casa de Referência Mulheres Mirabal. Ela é a terceira casa já do nosso movimento. Hoje a gente tem uma casa chamada Tina Martins, em Belo Horizonte, uma casa chamada Helenira Preta, em São Paulo, e a Casa de Referência Mulheres Mirabal, que é uma casa que atende mulheres vítimas de violência e seus filhos. Eu gosto de falar que eu sou uma filha de 2013. Eu acho que 2013 mudou bastante a nossa visão sobre política e sobre participação política. E o que a gente pode estar fazendo para mudar as coisas. E lembro, enfim, de participar de vários atos, de várias assembleias, e ver esse movimento se perdendo, ver esse movimento sendo apropriado pela direita, e isso fez com que eu questionasse várias coisas assim sobre o poder que a gente tem, o poder que a massa tem e como isso pode ser usado para coisas ruins. A gente, nesse processo de assessoria à Vila Chocolatão, ajudou na formação da Associação de Moradores, fazia um embate grande com a Prefeitura do Fortunati, que colocava que o melhor era o pessoal sair, e a gente fazia todo um trabalho de base para permanecer. As famílias ali tinham acesso à educação, à saúde, que são os melhores serviços, estão aqui no centro, né? E na época já alertava que essa remoção traria vários problemas para as famílias, o que se comprovou com o tempo. Aí eu resolvi escrever um mestrado sobre isso, sobre como um despejo, uma remoção, quais os efeitos que isso tem para as famílias. E, enfim, escrevi e me senti muito impotente, escrevendo sobre algo que acabava com a vida das pessoas, que destruiu a vida das pessoas, que retirou diversos direitos mínimos que elas tinham pelo simples fato de estarem morando no centro da cidade. E aí eu comecei a questionar muito, bom, o que eu faço com essa frustração, o que eu faço com esse sentimento? Eu não quero ficar com isso. E aí, no próprio mestrado, assim, eu fiz na geografia, eu conheci algumas pessoas que militavam no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. E que ajudaram a organizar, junto com o Diretório Acadêmico da Geografia, uma ação, num 1º de abril, para estar falando sobre os torturados da ditadura e os assassinados, inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não se fala muito sobre isso, né? Existiu um comitê para estar falando sobre essas questões, mas isso ainda é muito fechado, né? Essas informações ainda a gente não tem acesso a muitas delas. Eu achei aquilo tudo muito legal, muito combativo, e comecei a dialogar com esse pessoal desse movimento, que é o MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Eu já estava escrevendo sobre moradia mesmo e recebi um convite. Olha, vamos para São Paulo, vai ter o Congresso Nacional. Era o 19º. E lá eu entrei em contato com o real problema de moradia do nosso país. E a conviver com pessoas sem teto, organizadas no movimento social, com um discurso muito combativo. Nós vamos ocupar tudo. Enquanto estiver sem teto, o lance é ocupar, não vai ter prédio vazio, a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer isso de uma forma consequente. E eu me apaixonei por aquilo, achei incrível. Aí eu recebi um convite
de formar uma coordenação estadual no Rio Grande do Sul, trazer o movimento para cá, encontrar algumas pessoas que também achassem importante e necessário fazer a luta por moradia em Porto Alegre. E encontrei pessoas da área da saúde, da assistência social. Eu já conheci o pessoal da Chocolatão. E aí, enfim, a gente começou a fazer trabalhos de base em vários bairros de Porto Alegre que tinham esse problema da moradia. Eu me lembro que a gente começou, inclusive, no verão, que é a época que falta água em todos os bairros carentes de Porto Alegre. E a gente ficou 9 meses fazendo esse trabalho com mais de 100 famílias, assim, em vários cantos da cidade. E um trabalho político importante. Tinha as pautas locais, mas tinha também abertura para falar sobre, tudo. Todo o problema da moradia, a falta do acesso à saúde, a falta do acesso à educação. E, enfim, esses 9 meses de trabalho acabaram resultando na construção da ocupação Lanceiros Negros. Não sei se alguém conhece. Aqui foi na General Câmara, com Andrade Neves. Além desse trabalho de base, teve toda uma preparação assim, sobre como colocar a moradia na pauta política da cidade, fazer barulho, não só garantir moradia, mas garantir o debate sobre política pública, a falta dela, na verdade, quanto a isso. A gente, a princípio, achava que a ocupação, sei lá, não ia durar 24 horas, que a polícia ia chegar ali, ia arregaçar. A lei, inclusive, hoje, ela mudou. Há alguns anos já. Dentro de 24 horas, a polícia pode fazer uma reintegração de posse sem um mandado judicial, e a gente achou que isso ia acontecer, mas se preparou também para resistir caso isso acontecesse. E, no final, a ocupação teve mais de um ano. Lanceiros Negros tinha um andar que era só para indígenas, que são as pessoas que, enfim, fazem seus artesanatos, trazem para vender nas cidades, não tem onde ficar, não existe uma política pública para isso. Então, na Lanceiros, encontraram lugar. E famílias sem teto de vários bairros pleiteando uma moradia, que fosse ali, que fosse em outro local, que fosse através do Minha Casa Minha Vida, mas pleiteando outras condições. Famílias estavam fugindo de zonas do tráfico. Famílias que conviviam com esgoto a céu aberto na porta de casa. A Lanceiros, eu acho que conseguiu mostrar para o centro da cidade, para várias pessoas que não tinham contato com isso, a realidade do nosso povo. E acho que isso foi um passo importante. E, junto com a Lanceiros, foi surgindo uma demanda mais específica, que eram mulheres vítimas de violência, que não tinham para onde ir. A Lanceiros foi se tornando uma referência sobre, eu não tenho para onde ir, eu vou para Lanceiros. Eu sei que lá eles recebem as pessoas. Mas a Lanceiros, claro, não tinha como receber uma pauta tão importante, tão delicada, que é isso, a situação de uma mãe que passou por violência com seus filhos e que precisa de uma série de serviços. E começamos, então, a fazer essa mobilização de companheiras. Já tinham companheiras que eram do Movimento de Mulheres ao Gabenário, mas a gente foi para as universidades, foi conversando com as amigas, e eu lembro que foi isso, em torno de 90 mulheres. A gente também fez um estudo sobre os prédios que existiam em Porto Alegre, que poderiam estar abrigando uma casa de referência, e encontrou um prédio na Duque de Caxias, 380, que era um dos padres salesianos, e o prédio era muito bom, era perfeito, era um palacete com vários quartos. E decidiu que ocupar, e a gente ocupou. Também pensando isso aqui não vai durar 24 horas, vai dar problema, mas vamos lá. E, na verdade, a Mirabal se demonstrou, as pessoas se demonstraram mais sensíveis, inclusive, a essa pauta, a pauta das mulheres vítimas de violência, muito mais do que famílias carentes que precisam de moradia. Essas duas ocupações, enfim, a gente transitava muito entre a Lanceiros e a Mirabal, e sempre buscou fazer desses dois espaços
espaços culturais também, que as pessoas se sentissem à vontade de estar, de fazer qualquer coisa, fazer uma reunião, ter um ensaio de um bloco de carnaval, ter uma banda. Lanceiros em Lisboa tocou de graça, Ultraman tocou de graça, Cartolas trocou. E muito assim, sem nenhum contato assim, pessoal, é meu amigo. Não, porque as pessoas queriam participar daquilo, queriam se sentir parte de algo que dizia, olha, a gente está aqui porque quer mudar a sociedade. O que está fora daqui para nós não está servindo. A gente quer construir outra coisa e precisa de vocês. E essas duas ocupações, enfim, as duas tiveram mais de um ano, né, no centro da cidade, mas que, enfim, no tempo histórico, um ano é muito pouco, né? A Lanceiros, a gente conseguiu reverter um processo de integração de posse, assim, no meio dele, digamos, né? E conseguiu isso porque tinha muito apoio popular. Estava toda a brigada pronta, assim, é hoje que vocês vão sair daqui, não tem arrego. A gente com uma equipe jurídica de jovens muito, assim, determinados em fazer uma peça que explicasse para o cara que fica lá de noite, sei lá, plantonista, juiz, desembargador, não faço ideia, mas o cara que decide as coisas judiciais de noite no Estado, fizesse uma peça que mostrasse para o cara a realidade daquelas famílias e como uma reintegração de posse violenta ia causar um tumulto no centro de Porto Alegre. Foi muito incrível ver como uma pessoa, né, consegue sair do seu conforto, da sua casa, para ir lutar por pessoas que nunca viu na vida, mas que se identificou com aquilo. Então, era cerca de 100 pessoas na frente do prédio, a brigada fazendo um cordão de isolamento, mas fazendo muito barulho e, enfim. A gente conseguiu reverter às 6 horas da manhã, estava marcado o despejo para 7, às 6 horas da manhã o cara deu um canetaço, não vai ter integração de posse. E eu acho que foi uma das cenas mais legais assim da minha vida, foi ver a brigada tendo que se retirar e as pessoas assim empurrando com a voz aquelas pessoas que iam fazer tanto mal para aquelas famílias. Foi uma coisa que reforçou muito assim em várias pessoas, eu acredito, a necessidade da luta e da luta coletiva e como várias pessoas querendo uma coisa podem tornar essa coisa possível. Mas a gente sabia que aquilo era uma vitória temporária, né? A reintegração acabou acontecendo, acho que 6 meses depois, e foi muito violenta. Acho que a Brigada Militar já veio com esse gosto por ter perdido uma batalha, digamos. Então, foi uma reintegração de posse terrível. A gente fez, inclusive, uma denúncia para a Corte Internacional de Direitos Humanos. Mas, por outro lado, essa reintegração de posse fez com que, na Miraval, não fosse feita uma reintegração de posse, né? A gente fez uma campanha muito grande para mostrar como esses despejos são algo desumano, um atentado, tortura. Isso acabou repercutindo na Miraval. Pouco tempo depois da reintegração de posse na Lanceiros, na Miraval foi aberto um grupo de trabalho com o Estado, Prefeitura e um movimento para negociarem o futuro da Miraval. Junto com isso, a gente tinha que correr com as famílias da Lanceiros e a gente acabou fazendo em um mês uma ocupação, o que é algo dificílimo. Muitas pessoas passaram um mês dormindo, sei lá, 3 horas, porque tinha muita coisa para ver, enfim. Essa ocupação durou um mês e dela saiu um acordo que nunca foi cumprido, incompleto, um acordo que dava alguns aluguéis sociais durante 6 meses, que a gente prorrogou por 1 ano, e o estudo sobre a viabilidade de uma moradia definitiva em alguns projetos que já existiam e tal. Esse processo com a Lanceiros nunca aconteceu, esse acordo nunca foi realizado por completo, o que, na verdade, nos força a organizar uma outra ocupação, e esse é o diálogo hoje que a gente tem com esses governos, né? O governo do Leite está totalmente alinhado com o do Bolsonaro, que está totalmente alinhado com o do Marquesan, então não tem diálogo, na verdade. Bueno, e para ir concluindo, o grupo de trabalho no final da Miraval
Ele durou 7 meses e o movimento levou vários locais para a gente seguir fazendo o trabalho da Mirabal. Nenhum era aceito, até que o Estado viu que existia uma escola que tinha um terreno da prefeitura e os prédios do Estado. Era uma cedência. E a escola, o prédio da direção, a gente visitou e era super possível, que é o que a gente está hoje, era super possível fazer o trabalho lá, deu o aceite nesse prédio, entrou em acordo com os salesianos para sair até uma determinada data. Estado, prefeitura e movimento concordaram, e o acordo foi mais ou menos o seguinte: o Estado abre mão das benfeitorias dos prédios que fez sobre aquele terreno, abre mão da cedência, passa para a prefeitura sem nenhum custo essas benfeitorias, mas somente se esse prédio for destinado para políticas públicas para as mulheres. Ótimo, feito o acordo, a chave do prédio é passada simbolicamente para a prefeitura, tem todo um processo burocrático interno de aceitação desse prédio, enfim. A prefeitura pega a chave e não entrega para o movimento. E a gente já com um acordo com os salesianos de que tinha que sair. Bueno, aí a gente fez o que a gente entende que tem que ser feito. A gente passou a ocupar esse prédio. Essa escola tinha um brigadiano morando. Então, a gente sabia que era uma ocupação só de mulheres, com um cara armado no mesmo terreno. E era, enfim, um pouco mais complicado do que a gente já tinha feito. Foi punk, foi pesado, mas, enfim, a gente ocupou dia 7 de setembro, e acho que dia 9 de setembro já tinha um pedido de reintegração de posse pela prefeitura. A gente teve a sorte de, talvez, um juiz mais progressista pegar esse caso. Em primeira instância, a gente venceu uma ação contra a prefeitura e o juiz declara, entre outras coisas, que a prefeitura agiu de má fé entrando com esse processo de integração de posse, porque tinha uma negociação que mostrava que a gente tinha direito sobre aquele prédio. Mas sabe que, enfim, uma semana depois da gente ocupar, a Secretaria de Educação do Estado, que gerenciava o prédio, pediu o corte da luz. A gente não sabe exatamente o porquê, mas a CE demorou 1 ano para desligar a nossa luz, o que é bastante positivo. Obrigada, pessoal da CE. Mas veio a cortar, né? E isso causou, assim, muitos problemas para nós, né? E o corte de luz, o corte de água numa ocupação. Em Belo Horizonte, a gente já passou, enfim, por ocupação de terreno que tinha o helicóptero o tempo inteiro. São táticas para abalar psicologicamente aquele grupo, né? Para as pessoas pensarem, bom, eu preciso sair daqui, vai acontecer um problema, está muito ruim. E teve que, enfim, forçar a barra durante 4 horas para conseguir o diálogo com alguém que respondia pelo Marquesan. Essa mesa foi boa, na verdade. A gente conseguiu sair dali e ir direto ali para a PGM, fazer uma procuradora assinar que tinha que religar a luz em regime de emergência, pegou um papel assinado, veio para a CE. Detalhes, né? Veio para a CE, falou muito com um cara, olha, essa é a situação, precisa dar essa ordem para ligar. Ainda demorou uns 2 dias para religar, mas, enfim. Hoje a prefeitura faz o mínimo que pode fazer pela vida das mulheres, e é só porque a gente ocupou e incomodou muito, que é apagar a luz da Mirabal. Tá? Mas a verdade é que todos os serviços para mulheres vítimas de violência estão sendo sucateados. Né? Na nossa cidade, a gente tem um centro de referência. No nosso estado, a gente tem uma casa que é para mulheres vítimas de violência em iminência de morte. E essas casas estão vivendo com recursos muito escassos. E esse governo do Leite colocou, enfim, a possibilidade de serem geridos R$20 mil em todo o estado para que as mulheres vivam. Uma família não vive com R$20 mil em 1 ano. É isso que é proposto para o ano de 2020 para a gente sobreviver.
para encerrar, então, queria dizer que eu acho que não está fácil, assim, para ninguém. Está pesado, na verdade. A gente está levando muita porrada. Hoje aqui, entendeu? Entre hoje e amanhã, os caras querem aumentar a arrecadação do funcionalismo público. Os professores, né, do nosso estado estão sangrando, vão perder mais ainda. E, enfim, se tem alguma coisa que eu acho que tem que ficar sobre essas histórias, esses capítulos, é que não é só ter um monte de gente organizada, mas é ter um monte de gente organizada e querendo muito acabar com esse sistema, querendo muito destruir o capitalismo, querendo muito tomar o poder, querendo muito que as mulheres que passaram por violência doméstica sejam as que decidem como vão ser as políticas públicas para as mulheres que passaram por isso. E, enfim, a gente tem um grande potencial, espero que a gente perceba isso o quanto antes, que a gente tem muita, muita luta para fazer e para se manter de pé aí. Acabou o ponto de cultura, não tem mais verba para ponto de cultura, para moradia já não tem há bastante tempo, e agora para os direitos das mulheres, né? Está sendo sucateado a rede, e o que a gente tem que estar se fazendo é estar se organizando, como mulheres, como homens também, para estar reivindicando isso. E nesse momento, eu acho que é o que mais que é combativo é estar indo na rua, é ocupando esses espaços e fazendo a política pública na base, a política pública que nenhum governo está fazendo, nem o município, nem o Estado, e só através da organização de nós, do povo, que vai ser feito isso. Então, acho que a Mirabal é um exemplo disso, a Lanceiros, todas as outras ocupações por moradia, e a gente tem que pensar nisso mais para frente, de aumentar isso e levar para outras pessoas também. Né, mostrar esse outro lado da história, que não é coisa de vagabundo e que também não é contra a lei. Contra a lei é deixar espaço vazio para nada, enquanto tem um monte de gente sem teto. Eu acho que as ocupações demonstram que as pessoas organizadas, a população civil organizada, ela consegue gerir o que é estatal muito melhor que o Estado. Pelo menos, assim, comprovam, conseguem gerir esse estoque de imóveis abandonados, conseguem gerir melhor, com certeza. E acho que conseguiria gerir melhor também os recursos e tudo mais. Então, a ocupação acaba sendo assim um potencializador de poder popular. E eu acho que a gente precisa criar isso, pontos de poder popular. Agora, para isso, as pessoas... Eu entendo as pessoas não quererem ir, sei lá, na reunião de condomínio, porque é um saco. Ou participar de um debate como esse, eu entendo. E a gente precisa criar mecanismos para que as pessoas queiram participar mais ativamente da vida política. Acho que é isso.